Episódio anterior, nós construímos uma casa de bonecas. Reproduzimos amigos, parentes, amores e desafetos. Escolhemos seus rostos, reduzimos suas personalidades a alguns traços. Depois assumimos o controle. Mandamos trabalhar, mandamos dormir, mandamos amar. Transformamos pessoas reais em pequenos bonecos digitais. Porque pessoas de verdade possuem um defeito terrível. Elas não nos obedecem. Mas existe outra espécie de jogo que não nos entrega pessoas controláveis. Ela nos entrega um mundo controlado. Um lugar onde o dia amanhece sem trazer uma cobrança. Onde o trabalho termina, onde a casa é nossa. Jogos como Animal Crossing e Pokémon Pocopia. Talvez eles pareçam apenas versões digitais de um chá de camomila. Bichinhos arredondados, música delicada, casas pequenas, árvores carregadas de frutas. Nenhuma arma, nenhum inimigo, nenhum adolescente gritando no seu ouvido que conheceu intimamente vários membros da sua família. Mas existe algo muito revelador na popularidade desses mundos aconchegantes entre adultos. Especialmente entre uma geração que passou a adolescência distribuindo tiros em Halo, atravessando cidades em GTA, serrando monstros em Gears of War. O adolescente queria derrotar o mundo. O adulto parece satisfeito quando consegue regar 8 tomates e fabricar uma cadeira. Alguma coisa aconteceu com aquele guerreiro. Em 2001, ele atravessava um anel espacial armado com um rifle de assalto. Hoje aproxima-se dos 40, sente uma alegria sincera ao encontrar uma nova espécie de borboleta e precisa interromper a partida porque o banco está ligando. Não significa que todo jogador abandonou a competição, nem que videogames violentos pertençam exclusivamente à juventude. Mas pesquisas sobre motivação mostram uma tendência interessante. Conforme os jogadores envelhecem, competição, excitação e destruição costumam perder importância relativa. Autonomia, conclusão, descoberta, criatividade, experiências administráveis passam a ocupar mais espaço. Não ficamos necessariamente pacíficos, ficamos cansados. Quando éramos adolescentes, o videogame oferecia intensidade para uma vida que parecia parada. Na vida adulta, ele frequentemente oferece quietude para uma existência que não para nunca. O filósofo Byung-Chul Han descreve a sociedade contemporânea como uma sociedade do desempenho. Já não precisamos de um chefe permanente parado atrás de nós, porque aprendemos a explorar a nós mesmos. Depois de passar o dia inteiro sendo produtivo, eficiente, disponível e emocionalmente estável, o adulto liga o videogame e vai trabalhar para um guaxinim. Em Animal Crossing, pescamos, colhemos frutas, quebramos pedras, fabricamos móveis, vendemos objetos, pagamos uma dívida imobiliária. Depois contraímos outra dívida para aumentar a nossa casa. O capitalismo conseguiu entrar até na ilha deserta, mas precisou deixar suas armas na porta. Tonuk não nos empresta dinheiro, só não nos cobra juros, não estabelece vencimento, nem telefona, não ameaça, não toma casa. Você pode passar 6 meses pescando roubá-lo, ignorar completamente a dívida e ainda será recebido com a mesma educação. Tonuk é o único credor conhecido cuja estratégia de cobrança consiste em esperar que você desenvolva responsabilidade financeira por conta própria. A pesquisadora Esther Vossen percebeu essa ambiguidade ao analisar discussões sobre o personagem. Tonuk pode ser interpretado como o capitalista que transforma nosso trabalho em expansão imobiliária, mas também pode ser entendido como uma figura quase comunitária, oferecendo moradia sem juros, sem prazo e sem possibilidade de despejo. Animal Crossing não elimina o capitalismo, ele o desarma. Mantém o trabalho, mas retira o patrão. Mantém a dívida, mas retira o medo. Mantém a responsabilidade, mas retira a punição. Por isso, talvez esses jogos não representam uma fuga da vida adulta. Eles representam uma vida adulta corrigida. A designer Tanya Short ajudou a definir o aconchego nos jogos a partir de 3 sensações: segurança, abundância e suavidade. Segurança significa que o mundo não está esperando uma oportunidade para destruir você. Não há uma ameaça se aproximando, nenhum fracasso irreversível. Você pode ficar parado observando o rio. O rio não interpreta isso como baixa produtividade. Abundância não significa possuir tudo. Significa acreditar que amanhã ainda haverá alguma coisa. As frutas voltarão, os peixes reaparecerão, as flores crescerão. Uma tarde desperdiçada não comprometerá o futuro dos seus filhos. Como a sobrevivência básica está protegida, podemos cuidar de necessidades menos urgentes. Beleza, pertencimento, curiosidade, amizade. Um luminário em formato de pera que não serve absolutamente para nada, mas combina com o papel de parede. E suavidade. É a maneira como o jogo comunica tudo isso.
Personagens arredondados, cores confortáveis, música discreta, tarefas que cabem dentro da nossa cabeça. O mundo não grita. Para alguém treinado pela vida adulta, e a esperar permanentemente pelo desastre, poder baixar a guarda talvez seja a mais poderosa fantasia de todas. Winnicott chamava de ambiente de sustentação aquele espaço suficientemente seguro no qual uma pessoa pode existir sem precisar reagir o tempo inteiro às ameaças externas. O conceito nasceu em outro contexto, mas ajuda a compreender por que esses jogos parecem nos acolher. O Cozy Game funciona como um pequeno ambiente de sustentação digital. Não resolve nossa vida, não paga nossas contas, não cura nossa ansiedade, mas durante algum tempo permite que existamos sem precisar nos defender. Foi algo parecido que muitos jogadores encontraram em Animal Crossing New Horizons durante a pandemia. Pesquisas realizadas naquele período mostram que visitas às ilhas de outras pessoas e interações sociais dentro do jogo foram associados a menores níveis de solidão. Não era apenas distração. Quando o mundo real havia se tornado perigoso, a ilha permitia visitar amigos, celebrar aniversários, trocar presentes e manter pequenos rituais de convivência. O mundo lá fora dizia para não se aproximarem, e o jogo respondia que sua ilha está aberta. Hatmut Rosa distingue estar conectado de entrar em ressonância. Podemos receber centenas de mensagens e continuar emocionalmente isolados. A ressonância acontece quando o mundo nos afeta e percebemos que nossa ação também produz respostas. O Cozy Games fabricam pequenas máquinas de ressonância. Regamos uma planta, ela cresce. Ajudamos um vizinho, ele nos agradece. Plantamos uma árvore, dias depois ela oferece sombra e frutos. Parece pouco, mas quantas vezes terminamos um dia inteiro de trabalho sem conseguir apontar exatamente o que produzimos? Respondemos mensagens, atualizamos documentos, participamos de reuniões que podem ter sido e-mails, enviamos e-mails que se reproduziram e viraram outras reuniões. No Cozy Game, o trabalho possui começo, fim e consequência visível. Plantei, cresceu, construí, permaneceu, ajudei e melhorou. O trabalho não desapareceu, a alienação é que foi retirada dele. Pokémon Pocópia leva essa fantasia ainda mais longe. O mundo está ressecado, os humanos desaparecem. Um dito acorda e assume uma forma humana e começa a reconstruir o ambiente ao lado dos Pokémon. Para fazer a natureza retornar, ele aprende habilidades com outras criaturas. Bulbasaur ensina a fazer plantas crescerem. Outros Pokémons ajudam a quebrar pedras, atravessar mares e alcançar novos lugares. O jogador recolhe materiais, planta, cozinha, fabrica móveis, reconstrói cidades e prepara habitats. À medida que o mundo volta a ser habitável, novos Pokémons aparecem. Perceba a inversão? Nos jogos tradicionais da série, atravessamos a natureza procurando criaturas para capturar. Em Pocópia, transformamos a natureza para que as criaturas desejem chegar. Não construímos uma prisão, construímos hospitalidade. Existe ainda uma imagem quase pós-apocalíptica nessa história. A humanidade acabou, mas uma criatura que aprendeu a imitar nossa forma continua tentando a descobrir o que havia de humano em nós que merecia sobreviver. Não há guerra, não há indústria, não há conquista. Não há obsessão em capturar tudo aquilo que encontramos. O último reflexo da humanidade planta uma árvore, prepara comida, constrói uma casa, cria condições para que outras espécies retornem. E talvez seja por isso que Pocópia seja tão atraente para adultos que cresceram salvando o planeta pela força. Nós descobrimos que o planeta real não possui uma campanha final. Não existe um chefe que, depois de derrotado, encerra as mudanças climáticas. Não existe uma missão de 15 minutos capaz de restaurar um ecossistema. Na vida adulta, aprendemos que alguns problemas são tão grandes que nossa ação individual parece humilhantemente pequena. Em Pocópia, cada muda plantada traz alguma coisa de volta. Cada habitat construído recebe um novo morador. Não escapamos apenas da crueldade, escapamos da impotência. E é curioso perceber que, mesmo procurando descanso, continuamos escolhendo jogos cheios de tarefas. Precisamos colher, construir, organizar, decorar, atender pedidos, completar coleções. Talvez não estejamos cansados de trabalhar. Estejamos cansados de trabalhar sem autonomia, sem conclusão, sem conseguir reconhecer a nós mesmos naquilo que produzimos. O adolescente de Halo queria ser o herói indispensável que salvaria a humanidade. O adulto de Animal Crossing ficaria satisfeito se a humanidade apenas respeitasse seu horário de almoço. Antes procurávamos poder, agora procuramos controle sobre o próprio tempo.
Antes queríamos que o jogo reconhecesse nossa habilidade. Agora queremos entrar numa casa pequena, ouvir a chuva bater no telhado e descobrir que ninguém precisa de nós urgentemente. Os cozy games não nos devolvem a infância. A infância também possuía medo, impotência e regras impostas por adultos. Esses jogos inventam algo que talvez nunca tenha existido: uma vida adulta sem crueldade, uma economia sem ameaça, uma comunidade sem humilhação, um trabalho sem exploração, uma natureza que ainda responde ao cuidado, um tempo que passa sem nos perseguir. Existe escapismo nisso? Claro que existe. Mas escapar nem sempre significa negar a realidade. Às vezes precisamos sair de um lugar para perceber o quanto ele estava nos machucando. Fantasia revela a falta. Se sonhamos com uma dívida sem cobrança, talvez o problema não seja nossa incapacidade de amadurecer. Se sonhamos com trabalho sem patrão, descanso sem culpa e vizinhos felizes em nos encontrar, talvez esses jogos estejam mostrando exatamente o que a vida adulta deixou de oferecer. Agora construímos ilhas porque desejamos um mundo que pare de nos controlar. Queremos plantar flores, arrumar a casa, ouvir uma música, fazer alguma coisa pequena e vê-la permanecer. Talvez esse seja o destino daquele adolescente que atravessava a galáxia distribuindo tiros. Ele não deixou de querer salvar o mundo, apenas compreendeu que alguns mundos não precisam de mais um soldado, precisa de alguém disposto a cuidar deles. E talvez o aconchego desses jogos não esteja nas cores, nos bichos ou na música delicada. Talvez esteja numa promessa muito mais profunda. Aqui o seu esforço construirá alguma coisa. Aqui, amanhã, ainda haverá tempo. E por algumas horas o mundo não estará esperando uma distração sua para desabar. Bom dia e até mais.